Se você também é do time que ama costurar coisas fofas para a mesa, se prepara. Hoje o dia é de maçã e não é para comer não, tá? É para costurar. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda aqui no canal. Hoje mais um vídeo super especial. E neste vídeo eu vou te ensinar a fazer um jogo americano em formato de maçã. Usei retalhos de tecido nesse aqui. Esse aqui eu fiz uma opção usando tiras de tecido mais larguinhas. E aqui também, olha, tirinhas de tecido. Eu fiz 3 modelos com o mesmo estilo. Coloquei um avesso que acaba transformando a peça em 2 peças em uma, porque você tem esse lado e tem esse lado. Uma peça super versátil, vendável, ótima para você presentear, boa para quem é iniciante, muito fácil. Vem que eu vou te dar todas as dicas nesse vídeo. Vou usar alfinetes, retalhinhos de tecido, e aqui eu escolhi os retalhinhos vermelhos, lápis, 6B, tesoura e a manta. Eu vou usar hoje a manta R2, ela tem resina dos 2 lados, e eu já fiz aqui o desenho do meu molde. Baixar e vão imprimir o molde que eu preparei para vocês desse jogo americano. Vocês vão fazer a junção exatamente como eu estou mostrando aqui, olha. Vai juntar folha com folha e vai passar uma fita durex aqui, uma fita crepe, enfim, a fita que vocês tiverem. Se vocês forem usar cola, vai precisar pegar um pedaço de papel e colocar aqui para colar, tá? Pelo seguinte, aqui, a falha aqui, que está faltando aqui do contorno, é a falha da margem que a minha impressora deixa, e talvez a impressora de vocês em casa também vai deixar, tá? Então, nós vamos precisar do molde, e aqui também tem o molde da folha. Eu vou mostrar pra vocês, depois que vocês juntarem, como vai ficar esse molde, olha. Aqui o meu já está com a fita durex, olha. E aí é só você fazer o recorte. Eu quero dar uma sugestão que é o seguinte. Quem achar que esse molde está pequeno, eu queria fazer um pouco maior. Esse tamanho tá pequeno. Você pode usar um lápis, 2 lapisinhos assim, você gruda com a fita crepe. E você vem aqui, olha, e com um lápis você vai fazendo o contorno, vai riscando em cima do desenho. E com o outro lápis você vai fazendo o desenho. E aí depois que você fizer esse movimento todo, você tem aqui um aumento do seu molde. Se você achar que tá pouco, você pode pegar um objeto cilíndrico um pouquinho mais largo, colocar aqui e fazer a mesma coisa, que você não perde a modelagem desse desenho. Eu já deixei riscado a maçãzinha e eu decidi que vou começar com as faixas em tons de vermelho. Observa que eu coloquei uma primeira faixa bem ali na base do meu retângulo, riscadinho com a minha maçã. E vou vir com outra faixinha por cima para costurar direito com direito. Lembra que eu estou usando a manta R2? Ela é mais fofinha, tá? Então, conforme eu for costurando, o trabalho já vai ficando com um efeito bem bonito. Essas faixinhas você pode usar a largura que você tiver. Eu usei aqui, nesse projeto, faixinhas que sobraram de outros projetos que eu já trabalhei. Então, não tive nem o trabalho de cortar faixas, tá? Se você tiver com tecido inteiro e quiser cortar as faixas, ok, tudo bem. Se você também quiser sincronizar as faixas, fica a seu gosto. Aqui eu estou fazendo faixinhas, observa, direito com direito. Se você tiver dificuldade, você pode alfinetar. E aí você vai prender o alfinete daquele jeitinho que eu já mostrei aqui em algum vídeo no canal. Você vai colocar o alfinete deitadinho ali, presinho entre o tecido e a manta. E essa costura você vai fazer com o ponto um pouquinho fechado. Não precisa ser muito fechadinho, não. Só um pouquinho fechado,
que é para dificultar caso algum dia, conforme for lavando, desmanche, enfim. Só para evitar esse desgaste no futuro, ok? Observa que o risco que eu fiz da maçã ali é apenas para que vocês percebam que eu estou fazendo a cobertura de tecidos ali por cima do desenho da maçã. Isso não vai fazer diferença agora, não. E depois nós vamos colocar o molde em cima para cortar. É apenas para dar uma visão aqui no vídeo para que vocês entendam que eu estou cobrindo com retalhinhos ali, com faixinhas, toda a maçã. Percebam também que essa maçã foi desenhada ali no retângulo e ela tem uma margenzinha ali em volta dela. E eu não recortei a maçã para não dificultar o processo. Vejam que eu alfinetei e cada vez que eu mudo o processo ali, cada vez que eu vou mudar a faixa, eu dou uma esticadinha na faixinha e prendo o alfinete, que é para já dar esse efeito bonito de um trabalho bem fofo, aproveitando que eu estou usando uma manta boa, de qualidade, tá? Eu não sugiro que vocês usem o nylon para fazer esse trabalho, não, pelo seguinte: o nylon, quando ele é passado muitas vezes a ferro, ele vai perdendo essa textura dele fofa, e a manta não perde. E eu prefiro esse tipo de trabalho em jogos americanos com manta, tá? E aí vocês vejam que eu vou colocando as faixinhas, vou alisando, vou esticando e vou continuando a colocar as faixas, tá? Até o final do processo. Eu faço isso 2 vezes. Aqui eu vou começar um outro parzinho de maçãs e eu vou usar a técnica Crazy. Eu peguei um retalhinho meu lá na minha caixa com 5 lados. Tá até parecendo uma casinha, né? E aí eu fui pegando os pedacinhos que eu tenho, as tirinhas que eu tinha ali, que sobraram do primeiro que eu fiz lá de tirinhas, e fui fazendo essa costura em toda a volta de cada lado que eu tenho ali do meu retalhinho. Se você está começando e quer experimentar fazer essa técnica, eu te sugiro colocar um retalhinho maior em cima do que você for começar a fazer. Quanto menor, mais trabalhoso é para você fazer os recortes. Mas é uma técnica, essa técnica Crazy, que faz a gente usar todos os retalhinhos que a gente tem. Nesse caso, eu escolhi usar a tonalidade vermelha, então eu tenho vários tecidinhos aí com o tom vermelho, mas se fosse uma outra peça, eu poderia estar usando outras cores, fica super bonito o resultado. O final fica muito lindo. E aí, veja que conforme eu vou fazendo as costuras, eu pego a tesoura e vou cortando para não perder a minha primeira forma, para que eu fique ali um pouquinho com aquele desenho ali no meu trabalho. Esse joguinho americano, as 2 peças eu vou fazer nessa técnica Crazy. Eu espero que vocês gostem e que vocês curtam bastante. Observem que eu sempre estou utilizando ali o alfinete para me auxiliar, para deixar bem esticadinho. Porque como essa manta é uma manta resinada, eu não quero ficar usando ferro nesse momento. Primeiro eu quero fazer as costuras para depois levar o ferro. Se eu levar o ferro agora, eu vou ficar ativando a resina e não é isso que eu quero agora. Agora é uma construção super fácil. Eu peguei o meu retângulo, posicionei nele uma faixa larga de um tecido verde, e eu tenho um tecido aqui bem bonito, esse aqui de maçã, e cortei uma outra faixa. Coloquei o verdinho lá posicionado em cima da manta, alfinetei e coloquei o meu estampado de maçã por cima e fiz uma costura reta. É só isso. Uma costura reta, vou fazer isso 2 vezes. Essa é a parte é o mais fácil de fazer, tá bom? Então não tem desculpa para não fazer. Eu dei 3 opções. Um com tiras, o outro numa técnica de patchwork chamada Crazy, e esse apenas com 2 tecidinhos combinando e
vou fazer o recorte ali. Exatamente isso, só isso. Agora que nós acabamos de fazer as bases, né, as maçãzinhas, eu já aproveitei e coloquei aqui o meu tecidinho verde em cima de retalhinhos de manta que eu já tinha aqui. Então, o que eu fiz? Eu peguei o direito com direito, um beijando o outro, um de frente para o outro, e deitei sobre a manta. E peguei a folhinha, o meu molde da folhinha, e risquei ali com o lápis 6B, e alguns até risquei com a caneta fantasma, que é mais fácil para depois apagar, enfim. Até para riscar também é bem mais fácil. Dessa vez eu fechei bem o pontinho da máquina e fiz o contorno. Isso aí também é um trabalho muito bom para você treinar a sua costura, porque você treina bater a agulha em cima da linha. E aí você vai fazendo todo o contorno em todas as folhinhas. Para cada maçã eu usei 2 folhinhas, tá? Mas fica à vontade, você pode colocar uma folhinha só, se você quiser fazer o seu joguinho americano para você usar só um lado, você põe só uma folhinha. Eu coloquei 2 folhinhas porque aí o meu joguinho eu posso usar ele de 2 formas. Do lado que eu fiz o meu trabalho em patchwork e do outro lado que eu coloquei um tecido bem bonito de maçãzinhas. Então eu tenho 2 opções aí para usar as minhas maçãzinhas sobre a mesa. Então, esse é o próximo passo, costurar as folhinhas. Outra dica, pessoal, depois, quando vocês fizerem o recorte aí dessas folhinhas e sobrar manta, se tiver um pedacinho aí, um pouco maior que 5 centímetros, não joga fora. Guarda, porque mais à frente eu vou ensinar vocês a como unir uma manta na outra para a gente ir tecendo a manta e você poder usar num outro trabalho, tá? Não joga fora. Mais uma caixinha aí para vocês irem guardando os pedacinhos de manta. Agora, vou passar a ferro todo o meu trabalho, o ferro quentinho, deixo bem lisinho, coloco o molde em cima para ver se vai ficar legal, centralizado direitinho, e aí eu coloco o forro direito do meu forro com o direito do meu trabalho, e vou riscar na parte de trás a minha maçã. E é por esse risco que eu vou voltar para a máquina. Vou fazer a mesma coisa com essa peça aqui. Essa que eu deixei as tiras mais largas. Vou passar, deixar bem esticadinha. Vou colocar o forro sobre ela. Vou colocar o molde, fazer o contorno, levar para a máquina para fazer a costura. Então, aqui nós temos direito sobre direito. Eu já fiz o risco da maçã, já alfinetei tudo. E vou para a máquina. Observa que um lado da minha maçã, ele é um pouquinho retinho. Nesse lado que é um pouquinho retinho, eu vou deixar vou marcar uma abertura. Eu vou começar a costura por um desses pontos que eu vou marcar aqui a caneta e vou finalizar no outro ponto. Então, olha só, eu tô fazendo a marcação. Essa parte que tá marcada, eu não vou costurar. Então, eu vou começar a costura num ponto, vou fazendo toda a volta com o pontinho fechadinho da máquina. Quando chegar no outro ponto, eu paro de costurar, eu vou tirar a linha da agulha e vou continuar batendo a agulha no meu risco apenas para furar o tecido, para marcar o tecido. Porque na hora que eu fizer o desvire, esse furo vai facilitar muito para eu poder fechar a maçã, que eu tenho que fechar esses pontinhos, eu tenho que fechar com um pontinho à mão, tá? Então, é uma parte um pouco delicada, mas que vai trazer muita leveza e não vai perder a forma da maçã, ok? Agora, pelo lado onde tem a manta, a gente consegue enxergar aqui o contorno da maçã. E eu vou fazer o recorte por esse contorno, deixando uma distância, que é para poder a gente ter uma margem de segurança aqui, para a hora que virar, não estourar essa costura. Então, eu vou fazendo esse recorte. Olha, já temos aqui um pedacinho do trabalho. E aqui eu tenho que fazer uns piques, aqui, ó, que é pra hora que virar, isso aqui não ficar repuxando, ó. Então, aqui o ideal seria tirar um pouco da manta, pelo menos da manta,
que é pra não ficar muito grosseiro na hora que a gente virar. Ó. Aqui eu tô tirando só a manta. Ó. Em toda a volta é bom fazer uns piques. Agora vamos virar. E aqui, ó, tá vendo onde eu falei que fica a marquinha da agulha? Aqui nós vamos costurar. Então agora, vamos desvirar. E aqui nós temos uma maçãzinha que nós temos que ajeitar ela todinha. Olha que fofa. E aqui, onde ficou aquela marquinha, nós vamos dobrar e vamos fazer esse fechamento aqui à mão. Aqui primeiro eu vou dobrar onde a máquina furou, já vou deixar dobradinho. Por isso que eu tirei a linha lá na máquina, deu um trabalhinho lá na máquina, mas aqui facilita. Um trabalho bem caprichado, né? Que eu acho que é isso que importa. É o trabalho ficar caprichado. Olha. E aí, agora, eu venho, ajeito, ó, e eu vou prender com o alfinete. E agora eu vou pegar o de cima e o de baixo. E depois eu vou fazer essa costurinha à mão. Agora eu tô aqui na mesa de passar, e agora é o seguinte, eu já deixei alfinetadinho aqui as laterais, que eu preciso dar uns pontinhos. Por que que eu vou dar uns pontinhos aqui? O pontinho que eu vou fazer aqui é bem parecido com aquele pontinho que nós finalizamos a lixeirinha de carro, aquele debrunzinho. Lembra que eu mostrei que eu dava o nó na linha? Então, no caso, eu vou dar um nó aqui. Vou entrar com ele aqui por dentro, no meio dos dois tecidos, vou prender ele aqui. Depois eu vou pegando em cima e embaixo, até o finalzinho. Depois eu vou voltar pra máquina, vou colocar a linha vermelha na parte de cima e vou deixar a branca embaixo. Porque embaixo meu tecido fundo é branco, olha, eu vou ficar com uma maçã. E na frente eu tenho esse detalhe aqui. Então eu quero deixar uma linha vermelha pra fazer um pesponto e a linha branca para ficar embaixo. Agora, eu já posso passar ferro, porque aí vai ficar grudadinho aqui o meu trabalho. E olha que bonito que ficou, olha. Essas maçãzinhas aqui são as maçãzinhas que eu fiz com o tecidinho listradinho. Essa aqui é aquela maçãzinha que eu fiz com os recortes. Tá faltando uma. Ah, ela tá aqui do lado. Com os recortes. Agora, eu quero mostrar pra vocês
uma parte importante também do trabalho, que são as folhinhas. Eu coloquei o tecidinho direito com direito. Eu fiz folhinhas diferentes. Não fiz todas iguais, não. Eu peguei o tecidinho, coloquei direito com direito em cima da manta. Agora eu vou fazer o recorte e volto para mostrar como que eu vou virar essa peça. Eu vou recortar todas e volto para mostrar. Este é um detalhe importante. Eu fiz o recorte de todas as folhinhas, tirei toda a sobra de manta. E repara que, bem do ladinho da costura, eu tirei aquela sobrinha de manta que tem ali. Isso vai facilitar muito na hora de virar a folhinha e ficar um efeito bonito, tá? Esse é um detalhe bem importante para esse trabalho. Então, eu vou mostrar agora para vocês. Eu peguei uma tesourinha para fazer esse recorte, uma tesoura de ponta. Porém, como eu estou usando a manta resinada dos dois lados, a resina ela atrapalha muito o fio da tesoura. Inclusive, você aí que está começando a trabalhar agora com manta resinada, separa uma tesoura só para esse fim, tá? Se você puder, separa uma tesoura, porque a manta resinada ela acaba com o fio de qualquer tesoura. Então, veja que eu tô até com um pouco de dificuldade aí para conseguir cortar, mas em todas elas eu fiz isso. E toma muito cuidado para sua tesoura não bater a pontinha ali na costurinha que você fez. Porque essa costurinha eu fiz com um pontinho bem pequenininho e agora é um ponto importante, porque eu preciso tirar esse excesso de manta aí em volta da minha folha, para poder na hora que eu desvirar ficar um trabalho bem bonito. Isso eu fiz em todas as folhinhas, tá? Não fiz só nessa não, essa eu deixei bem próximo aqui para você conseguir enxergar o que eu tô fazendo, mas todas as outras eu já fiz esse processo. Pronto, todas as folhinhas recortadas ali, o excesso de manta. E agora eu vou desvirar. Só que eu fiz a costura em toda a volta da folhinha, certo? Então, eu vou pegar pela parte ali do lado do tecido. Lembrando que são dois tecidos, um sobre o outro. Então, essa parte você tem que fazer com bastante delicadeza. Você vai pegar o primeiro tecidinho e vai fazer um cortezinho nele ali, mas só um tecido. Se pegar dois, já era o trabalho, que vai ficar um rasgo. Então, você vai pegar só o primeiro tecidinho e vai fazer um corte. Por esse corte, nós vamos desvirar a folhinha. Lembrando, pessoal, façam isso com bastante cuidado, tá? Porque você vai pegar só um tecidinho, o de baixo você não vai pegar. E vai desvirar a folhinha por esse buraquinho aí. Outro detalhe importante vai acontecer agora, olha, eu vou cortar a pontinha da folha ali, ó, sem pegar a costura, olha. Só a pontinha, isso vai facilitar bastante para ficar uma folha bem pontudinha, bem bonita. E agora é desvirar. Exercício de paciência, porque tem que fazer isso em todas as folhinhas e com bastante cuidado para não estourar a costura. Olha, o trabalho já tá começando a ganhar forma, olha só. Já fechei toda a lateral das maçãzinhas. Esse aqui eu fiz o pontinho à mão, tá? E eu vou levar pra máquina para fazer o contorno. Mas antes de fazer esse contorno na máquina, olha só, o ladinho ali, todo fechadinho, aquele ladinho que nós deixamos aberto, furadinho, lembra? Já tá todo fechadinho. E aqui as folhinhas também já estão passadinhas, viradas. E eu fiz ali uns pontinhos à mão, só para segurar ali aquela abertura, para no futuro, quando a pessoa for lavar a peça, isso aí não sair abrindo, tá? Então, agora eu vou fazer o contorno à máquina.
Agora eu vou fazer o contorno à máquina na folhinha. Eu aumentei o ponto na máquina para ficar um pesponto bem bonito. Comecei numa extremidade ali da folha, na extremidade de baixo, e fui fazendo, dando um pé de máquina. Um pé de máquina é você ir costurando com o pezinho da máquina em cima do trabalho, certinho, nem deixar correr para fora e nem deixar correr demais para dentro. Você pode fazer bem lentamente, não precisa correr, vai fazendo devagar, que você consegue fazer todo esse contorno. Quando você chegar lá embaixo, onde você começou, você vai virar a folhinha, levanta o calcador da máquina com a agulha dentro do tecido, sem deixar a agulha sair do tecido, e você faz uma costurinha ali nessa parte central da folha, só para marcar a folhinha, para ela ficar bem charmosa. Estamos usando ali uma manta R2, então essa marcação vai deixar a folha bem bonita, porque a manta R2 ela é um pouquinho mais fofinha, não é? Então já dá um efeito bem bonito. Lembra de fazer o arremate no início da costura e no final da costura, porque quando você tirar a folhinha da máquina, você pode cortar diretamente ali sem precisar ficar arrematando por dentro da folhinha, tá? E não se preocupa com aquela parte de trás que ficou feinha, porque fechamos a mão, aparecendo ponto ali, não tem problema, tá? Olha, que coisa mais linda que já está a maçã. Olha só, eu não gravei a parte que eu fiz o contorno, o pesponto da maçã, porque é muito igual da folhinha, tá? Então, você escolhe a linha que você quer. Eu coloquei, no caso aqui das minhas, eu coloquei linha branca embaixo e vermelhinha por cima, para combinar com o meu trabalho. E aí, eu fiz todo o contorno em volta da maçã. Eu mostrei aqui as folhinhas, né? Porque tinha o detalhe ali da costurinha e daquela parte de trás que é feita à mão. Mas a maçã, tranquila, porque ela já estava toda fechadinha, porque fechamos o pontinho da lateral. Agora, eu vou fazer ali, olha, a folhinha, vou prender a folhinha de um lado e do outro, porque eu quero duas folhinhas para eu poder usar o meu joguinho nas duas posições, tanto de um lado quanto do outro. E veja, eu fui à máquina e fiz um pontinho ali à máquina, tá? 3 pontinhos e fui fazendo o retrocesso para facilitar na hora de colocar o botão. Mas não impede que você faça esse ponto à mão, tá? Se você não quiser voltar para a máquina a partir daqui, você pode prender a folhinha à mão ali. Eu só prendi com aqueles pontinhos ali. Inclusive, fiquei com muita dúvida sobre qual botão eu ia finalizar a minha peça. Mas decidi pelos botões de madeira, porque os botões grandes com 2 furos, achei que combinou e assim, tem o meu estilo, eu gosto bastante desse tipo de botão. Mas os outros que eu tô colocando em cima aqui, ó, todos eles também ficam muito bonitos. Então, você vai fazer o fechamento das suas maçãzinhas ou do que você quiser construir dessa mesma forma. E veja aí a minha maçãzinha pronta, olha. Já prendi o botãozinho, prendi uma folhinha de um lado, uma folhinha do outro, só que aí eu prendi com os botõezinhos, com pontinho a máquina e um... Vocês gostaram da aula? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu preparei tudo com muito carinho para vocês. Vou deixar o PDF com o molde dessa peça e de presente para vocês. Eu também preparei um PDF com o formato de uma pera. E espero que vocês gostem e reproduzam e façam bastante. E tratem com carinho esse momento especial que é poder estar ao lado de alguém da sua família, um amigo, uma amiga, uma pessoa querida ou até de você mesmo, por que não? Fazer um carinho a si mesma e fazer uma mesa posta, um café especial, um bolinho com café, que seja. Espero que vocês recebam essa energia boa e espero vocês na próxima aula, com uma aula incrível, uma novidade muito legal.